Venho falar nesta tarde como cidadã, deputada do Estado do Espírito Santo, deputada estadual, e como uma pessoa que acredita na humanidade, para dizer que é inaceitável, em todos os sentidos, os atos terroristas do Hamas contra Israel. É inaceitável, seja quem for, atacar civis, matar crianças, idosos, mulheres. Eu costumo dizer que o pau que dá para Chico dá para Francisco. A gente precisa ter um negócio chamado coerência. E o Hamas é um grupo que aniquila as mulheres. Várias mulheres fugiram da Palestina por conta do machismo arraigado e de se esconder por trás da religião. Esse grupo que se diz o grupo armado dos palestinos, para poder oprimir as mulheres que tinham um pouco mais de liberdade naquela região. Do mesmo jeito que eu abomino o ataque do Hamas, que é um grupo que inclusive traz problema para os palestinos, ao povo de Israel, eu também abomino, deputado Zé Esmeraldo, os ataques de Israel na faixa de Gaza contra o povo palestino e outros povos, inclusive brasileiros que lá se encontram. Nós tivemos duas brasileiras mortas, uma está desaparecida, sequestrada, nessa guerra que tem por trás o manto da religião, mas que na verdade é uma guerra de opressão, de ocupação de espaço, de querer um esmagar o outro. E neste conflito, onde civis, crianças, adolescentes, mulheres, idosos são as principais vítimas, a raça humana, a humanidade precisa se posicionar não pelo manto da ideologia, não pelo manto ideológico, não pelo manto da religião e jamais sob o manto de Deus. Porque se tem uma coisa que eu, que sou cristã, e quem é cristão sabe que Deus sempre primou os nossos ensinamentos, onde tivemos Jesus Cristo como seu Filho, nosso Criador, onde Ele sempre pregou o amor, a paz, a harmonia. Não podemos acreditar que Deus está satisfeito com essa situação dele ser colocado nesse conflito, como se tivessem querendo resguardar o espaço que Jesus Cristo caminhou, que Jesus Cristo nasceu, né, que é esse conflito que se espalha até hoje, como se quisesse resguardar e pegam e usam em vão o nome de Deus. Nós, no meu entendimento, a humanidade, ela precisa se insurgir contra isso, porque é a humanidade que está em jogo, deputado Zé Esmeraldo. É a humanidade que está em jogo. E ela não pode aceitar, deputado Danilo, nem os ataques do Hamas contra Israel e nem os ataques de Israel contra os palestinos, cerceados da água. Agora com a tentativa de ajuda humanitária, que nós temos notícia, sabe lá se é verdade ou não, de que o desabastecimento de água que estava até então acontecendo, ele voltou, o abastecimento voltou a funcionar. Quer dizer, é inadmissível a gente assistir isso calado e ver uma guerra ideológica imbecil querendo justificar um ataque sem precedentes que precisa ser condenado. Precisa ser condenado por todos nós. Nós, mais simples mortais brasileiros, não podemos dar vazão a essa fala em favor de Israel ou essa fala em favor da Palestina. Nós temos que ter uma fala em favor da vida, em favor das crianças, das mulheres que não merecem ser estupradas, das crianças que não merecem ser degoladas. O que fizeram? O que elas têm a ver com esse conflito? O que elas têm a ver com essa briga? O bombardeio que Israel está jogando lá na faixa de Gaza, que não escolhe alvo, que pega criança, que pega mulher, que pega jovem, que pega todo idoso, que pega todo mundo. Então isso, gente, isso, nós
precisamos abominar. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação, seja de quem for, porque senão não tem porquê haver ONU, haver discussão para tentar se mediar os conflitos, não tem porquê haver isso, porque senão nós vamos ficar acreditando que a barbárie é que deve dominar a razão, é que deve dominar a lei, porque quando não tem lei, tem a barbárie, que é o que nós estamos vendo. Atos bárbaros, atos condenáveis, atos repudiáveis e que precisa ser declarado por nós. Eu chamo a atenção para isso, porque eu gostaria que aqui mais deputados falassem nessa direção. Não é possível que nós que temos mandato, que fomos colocados aqui para defender as pessoas, para defender a equidade, para defender a igualdade, para defender a melhoria nas condições de vida, possamos assistir isso e ficarmos calados, como se nada tivesse acontecendo e que isso não ferisse o Brasil e a humanidade. Então, como ser humano, como pertencente a essa humanidade, como deputada, fica aqui o meu pesar, o meu repúdio, a minha indignação contra esses ataques descabidos que usam o nome de Deus, o manto da religião e a ideologia para justificar atos inconcebíveis, especialmente contra crianças, mulheres e idosos, tanto de um lado como do outro.